Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à Terça-feira Boa com noite. Sucesso. Aproveitando a experiência que nós tivemos na última apresentação do Alex sobre notebook KLM, eu fiz 2 cenários utilizando cerveja e vou mostrar para vocês como é que eu montei os 2 cenários e posso afirmar que a ferramenta é muito intuitiva e fiquei muito bem impressionado com as respostas que ela trouxe. Então, vou mostrar primeiro o KLM aqui, que eu fiz neste cenário, aonde eu criei, vocês estão vendo, correto? Sim. Aonde eu criei individualmente, né, um notebook para cada item que compõe a cerveja: lúpulo, levedura, água, malte e o mestre cervejeiro, né? Eu vou entrar aqui no mestre cervejeiro. Eu fiz o prompt do mestre cervejeiro e ele preparou um resumo, ok? E também coloquei na referência do mestre cervejeiro uma biblioteca que é o BJCP. O BJCP são diretrizes de estilos de cerveja utilizada no mundo inteiro, né? Então, quando você produz uma cerveja seguindo as orientações e os parâmetros que neles estão contidos por cada estilo, né, você pode produzir a cerveja que é feita na Bélgica, aqui no Brasil, assim como eles podem fazer, e nós temos no catálogo de 2021, que é o mais atualizado, uma inserção de uma cerveja brasileira, que é uma beer, é uma invenção brasileira, tá? Então, foi a primeira vez, em 2021, que sai na publicação uma cerveja brasileira. Bom, aí o que eu fiz, né? Peguei algumas diretrizes e ele foi muito inteligente nessa elaboração do mapa mental, né? Ele fez introduções, estilos, e ele vai abrindo aqui que explode quase o catálogo inteiro, tá certo? É impressionante o quanto ele consegue avançar aqui nesse modelo mental, tá? Eu fiz algumas perguntas para o mestre cervejeiro. Olha, eu vou retornar aqui ao menu principal, tá? Só que, inicialmente, eu disse o seguinte: você, mestre cervejeiro, vai consultar os seus assistentes chamado Água Cervejeiro. Mas, quando eu fiz a pergunta para ele, ele não acessou. Ou seja, ele não avançou nesses outros que estão aqui, mesmo eu tendo escrito lá. Talvez, se o Alex tiver tido essa experiência, ou saiba como fazer com que, a partir dessa montagem, que eu coloquei só 2 fontes, eu consulte Água Cervejeiro com 4 fontes, né? E aí, no Água Cervejeiro, o que eu coloquei? Né? Além de fazer o prompt dele, dando as orientações de como ele deve seguir, né? Eu coloquei a apostila do curso que eu fiz e as aulas. E subiu de forma muito tranquila, tá? Ele tem até, olha só, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, o limite eu consigo colocar até 50 arquivos distintos. E eu não vi nenhuma dificuldade aqui pelo tamanho do arquivo, tá? Eu vou mostrar na sequência para vocês o tamanho desses arquivos, tá bom? Eu vou voltar aqui porque a interação aqui, ela é individual. Ou seja, se eu quiser falar sobre malte, eu entro no cara do malte e converso com ele esclareço com ele todas as dúvidas. Você vê aqui, ó, do malte, não só eu incluí o prompt, como a apostila, os 4 arquivos do curso,
E ainda coloquei aqui o fornecedor brasileiro de maltes. Tá? Então, eu menciono dentro do prompt que ele deve fazer consultas aqui dentro. E ele faz consultas assertivas, tá? Então, isso, não estou aqui nem mostrando alguma coisa, porque, de fato, ele entrega muito bem todas as perguntas que foram feitas, tá bom? Mas ele não faz uma interação aqui. Evidentemente que esse é um dos cenários, é o primeiro cenário que eu apresentei, que eu estou apresentando, e eu vou mostrar o outro cenário, que é o cenário aonde vocês estão vendo ou sumiu a tela? Estamos vendo aqui. Estamos Estão vendo. vendo? Tô vendo. Então, o que eu fiz agora, tá? Eu abri uma nova guia, fiz um trabalho de um único prompt, onde eu incluí todos os assistentes. Além do mestre cervejeiro, eu coloquei água, malte, lúpulo e levedura. E coloquei aqui tudo. A apostila de água, de maltes, de lúpulo, de levedura, o BJCP, tá? E o catálogo do fornecedor brasileiro de maltes, tá bom? E aí eu comecei a brincar aqui. Antes, deixa eu mostrar o tamanho desses arquivos, tá? Porque aqui é a minha pasta, né? Vocês estão vendo, né? Só estou confirmando porque eu não sei se está dando certo, então me confirme, por favor. Estamos vendo sim. Sim, tô vendo. Ok. Então, eu só peguei do curso de cerveja, eu só peguei as matérias-primas, tá bom? Que são essas daqui. Ainda existem outras etapas, como processo de fabricação, né? Qualidade, chope, legislação, cálculos e formulários, tá? Mas aqui está a quantidade de arquivos que eu coloquei para dentro, né? E nós estamos falando aqui de 567 mega de arquivos que subiram dentro da plataforma, tá? Até aqui. Então é um volume considerável. Eu não tinha conseguido colocar isso aqui em outro lugar, tá bom? E aí eu montei o mapa mental. Olha só, eu coloquei daquele jeito, tá? Naquela organização que vocês viram. Água, lúpulo, levedura, malte, controle de qualidade, ele criou aqui, tá? Fatores técnicos da produção de cerveja, tudo isso foi ele que fez, tá? E aí ele entra aqui nesses detalhes, né? Por exemplo, ele desenvolve, isso aqui não está no curso, né? O principal problema que é o cloro. Então, as consequências, como é que é a remoção do cloro, e aqui ele dá dica. Você usar alguma coisa, como um carvão ativado, fazer um aquecimento a 60 graus, né, o que é inviável no sistema Fabril, e outros recursos aqui. Características da água, e ele vai explodindo, tá? Dureza, pH, alcalino e tudo mais. Isso aqui vira um curso, gente. Praticamente existe aqui um curso, né? Facilmente de se montar e de se apresentar, e acho pouco provável que algumas escolas tenham essa organização, Foi uma. tá? Que Não, traga eu essa pensei que foi lá visão fora. tão organizada como o Caleme apresentou, tá? Você vê que ele é muito, né, é fácil de manuseá-lo, tá bom? Eu também criei cards, ok? Isso aqui foi tudo que o Alex falou, tá, Alex? Eu assisti a apresentação e fui fazendo. Ele criou 99 cards, gente. Né? E são perguntas bem interessantes, com respostas, né? Eu não vou me ater aqui a passar por eles,
Mas coloco agora... Era isso que eu queria mostrar para vocês, o quanto fácil foi, tá? E se algum de vocês tiver alguma pergunta sobre cerveja, pergunte a ele. Vamos ver se ele vai responder de forma correta. Porque aqui não tem a ver com o processo fabril, tá? Eu ainda não coloquei. Mas tem a ver com todos os componentes, que é água, malte, lúpulo e levedura. Tá certo? A gente poderia perguntar qual... O Vladimir está com a mão alçada, Valmir. Não sei se você está vendo a tela. Oi. O Vladimir acho que quer perguntar alguma coisa. Pergunte, Vladimir, eu não estou vendo. Ok, eu não queria interromper. Enfim, à direita, você sabe, eu usei o notebook já faz algum tempinho. Sim. Então, a pergunta que ficou aqui para mim é, aí você tem à direita da sua apresentação um mapa mental. E eu queria perguntar se ele pôs automaticamente ou você pediu para ele gerar um mapa mental. Eu cliquei aqui, Vladimir, mapa mental, e ele fez isso aqui. Sim, mas já tem o lugar para você dar o clique, é isso? Exatamente. Okay. Assim como os cards, tá? Os cartões didáticos, eu só cliquei. Aqui aparece quando você cria a guia. No caso daquele primeiro exemplo, nós tínhamos várias guias aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, ela vai aparecer em branco. Agora, uma sequência interessante foi a seguinte: quando eu coloquei a primeira vez o catálogo BJCP, tá? Ele fez um resumo aqui. Mas eu acho que aqui o mais indicado é você colocar o prompt, porque ele faz um resumo do prompt, daquilo que você espera desse time. No caso aqui é um time, tá? Certo? Então, quando for colocar, é melhor colocar o prompt, porque aqui tem o resultado desse, que é um resumo, tá? Desse prompt, tá bom? E depois coloque os outros materiais, tá? Eu não gerei relatório nem gerei testes, tá? Na última apresentação nós vimos que o Alex abriu, fez algumas coisas, né? Então eu achei que não precisava, eu só quis mostrar o mapa mental, porque é muita informação, né? E elas são diferentes. E pelo que eu tô vendo de material, eu ainda tenho, olha, praticamente, eu tenho 32 arquivos que eu posso estar colocando. Eu quero acreditar que, fazendo uma boa seleção, eu consiga colocar o curso inteiro dentro desse KLM. Tá? Ô, Valmir, Oi. Colocar uma observação aqui. Quando você clica, por exemplo, lá naquele cervejaria cartões, lá nos 3 pontinhos, vê se ele te dá uma opção de transformar em fonte. Tem alguns, o que acontece, tá? Tem alguns resultados que você pode retroalimentar o modelo. Então, na verdade, o que você vai fazer? Eu acho que você precisa salvar o card, você precisa salvar o seu prompt. Deixa eu olhar, eu tô com aberto aqui, para mim tá aparecendo o card. Tem o seu prompt que você digitou, né? Você tem como salvar o seu prompt. Tenho, ele tá aqui. Você fez isso? Você retroalimentou o modelo? Com o prompt, com a saída? Não, eu coloquei tudo de uma vez, Alex. Eu montei o prompt, tá? Deixa eu até abrir aqui para vocês terem noção do que eu fiz aqui. Tá? Esse aqui foi o prompt que eu fiz. Eu dei o nome para todos eles e fui definindo identidade para cada um deles, o escopo, tá certo? Responsabilidades, né? Estilo de resposta, ok? As habilidades, e nas habilidades eu incluí para a água alguns padrões, para o malte outro, e assim numa sequência para ele ter bastante informação sobre como faz, os guarda-reios, né? Ok? Algumas instruções aqui de como levar, enfim. Foi isso que eu montei, e eu não entendi a sua pergunta. Mas isso aqui foi o que eu fiz e foi esse o primeiro que eu subi, tá?
que aconteceu que eu já passei? Quando ele tem muita informação, ele às vezes ele não vai em todas. Então, volta lá para o prompt, vamos fazer um teste. Desce um pouquinho, onde está o guia do time cervejeiro, pode descer com o mouse lá no final, deve ter uma opção de salvar. Salva a nota. Ele vai gerar o resultado desse seu prompt. Você consegue clicar com o botão direito, clicar aí mesmo, botão normal, e transformar isso numa fonte, transformar em fonte. O que eu já fiz? Eu fiz um prompt, fiz exatamente o que você fez. Salvei o prompt e transformei em nota. E aí eu tirei um monte de fonte, para ele não ficar com as 50 fontes. Ele ficou com 2, ele ficou com a fonte que eu gerei, ou seja, essa sua saída, mais o que você precisa procurar. E aí eu gerei um novo prompt. Ou seja, você retroalimenta o modelo com uma saída já filtrada. Então, e você pode ir fazendo essa rodada várias vezes. Você pode fazer, salvar sua nota, transformar em fonte, colocar sua nota mais uma outra informação e pedir para ele gerar um modelo. Então, ele vai diminuindo um pouco o escopo da ferramenta, ele não precisa ficar vasculhando muita coisa e ele começa a te dar respostas mais assertivas. Depois você pratica essa dica e vê se para você funcionou. Entendi. Mas você percebeu quando tem essa quantidade que está aqui, você viu ele perder qualidade? Né? Com muita fonte, eu tive que fazer exatamente isso. Eu via que ele não estava indo tão legal nas fontes que eu queria, porque, por exemplo, eu tinha uma fonte lá que era uma fonte de uma métrica europeia. E como eu pedi que as minhas respostas fossem em português, pelo que eu entendi, ele estava olhando muito material em português. E aí eu falei, a resposta tá legal, mas ele não foi na português. Aí eu fiz o prompt, fiz isso, salvei o resumo, transformei o resumo em fonte, e eu coloquei só 2 fontes, a fonte do meu resumo, mais a fonte do que estava em inglês. E aí pedi para ele fazer alguns outros modelos. Pode ser que para você agora, como você já tem um mapa mental, você já tem o prompt muito mais estruturado, essa fonte que você gerou, ela já pode ser fonte de muitas outras experimentos que você pode fazer. Você pode ter uma fonte, por exemplo, de uma receita que você fez. E você pode usar essa fonte incrementando outras. Não ficou claro você criar uma fonte. Tá bom, eu acabei de criar uma fonte. Ele criou. E agora na sua lista. Tá, na sua lista tem uma fonte agora, que é essa fonte desse resumo. Se você desmarcar tudo, deixar a fonte marcada, mais o que você precisa que ele olhe. Que você acha que ele não foi. Entendi. Eu posso, por exemplo, retirar aqui água e perguntar para ele sobre água e ele responder... Baseado na sua fonte. E não a consulta do... Vamos ver. Isso. Podemos testar. Então, o objetivo disso, né, Alex, é reduzir o número de fontes e deixar ele mais performático. Porque no final das contas, agora, a gente tem um resumo, que já está muito bom o resumo. Aí o que a gente quer? Usando o resumo, a gente quer incrementar esse resumo com uma fonte só. Então, a gente coloca só 2 fontes, a fonte do resumo mais aquela nova fonte. E aí, aproveitando, né? Ele tem o tempo, né? E como é gratuito, pode ser, que é por ser gratuito, e tem um tempo todo de processamento, ele fica muito limitado no escopo, né? Porque ele está falando que são 500 páginas que ele consegue ler, né? E aí ele acaba se limitando. Ele fala, eu já consegui a resposta nesse primeiro material. Eu não vou partir para o próximo material, mas às vezes a resposta melhor esteja num outro material. Mas é inteligente, né? Ele resumindo, né? Se ele fez ali um bom resumo, em teoria, tudo que está importante ali, ele otimiza o processo, né? Então é bem interessante. Aí eu perguntar para vocês, né, a questão do mapa mental. É que aparentemente essa documentação que o Valmir colocou está bem estruturada, né? Então a gente imagina, já tem até uma divisão, que o mapa mental aí saia bem feito, né? Eu não sei se você já testou, Alex, com um mapa mental que ele gerou, por exemplo, com um texto menos estruturado. Não sei se você já viu isso.
se realmente ele acaba gerando um mapa mental consistente, né? Esse material do Valmir parece que está muito bem estruturado. Aí eu acho que tirar um mapa mental daí parece que não é tão complicado, né? Depois eu gostaria de ver um teste com um texto menos estruturado, né? Se ele consegue, como ele consegue gerar um mapa mental. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Eu não testei. Os testes que eu fiz foram temas muito que eles acabam se conectando, então o mapa mental realmente acaba ficando mais fácil, né? Eu vou fazer essa pergunta aqui, vocês viram pela sugestão do Alex, eu tirei aqui a apostila e as aulas, tá? Não tem mais nada de água por aqui, certo? E eu estou fazendo aqui qual a água mais indicada para cerveja no estilo Lager, que é a cerveja mais consumida aqui no país, que é Skol, Heineken, né? Vamos ver o que ele vai responder. Depois eu posso fazer a mesma pergunta, Alex, com a apostila e... Nossa! É um bom teste, né? Você acha que essa resposta estava naquele material que você acha que ele não consultou aquela vez? A gente consegue confirmar isso? Cara, deixa eu dar só uma olhada, porque... Bom, ele está correto, que varia em relação ao estilo, e aqui estão alguns estilos, né? Olha, ele pegou exatamente... É que esta tabela que vocês estão vendo tem a Lager. Ele só pegou a Lager. Isso mesmo. Ele pegou... Nossa, ele se aprofundou bastante, cara. Ele se aprofundou. Ele entrou numa questão aqui de mole, branda, baixo teor de sulfato de carbono. Isso está dentro do curso, tá? E ele está... Olha isso aqui está dentro do curso. Quanto de alcalinidade tem residual, tá? Foi muito profundo, viu, a resposta. Bem interessante. Bom, eu vou ativar aqui, deixa eu só mostrar para vocês que o prompt que eu montei, né? Eu coloquei aquela tabela, que é essa aqui, tá? Só que ele não apresentou as ales, tá? Ele só ficou nas lagers mesmo, que são 2 estilos, tá bom? Então, de uma certa forma, ele acertou, só que isso está nesse material aqui, ó. Quer dizer, estava no prompt, tá? Mas a resposta de água mole, branda ou alcalinidade está tudo nesse material, tá? Então, ele fez a consulta. Não sei se alguém está querendo fazer perguntas. O Vladimir tem uma e eu tenho outra. Por favor. A quantidade de fontes que você usou, e se o Alex puder também responder, atualmente qual é a quantidade máxima de fontes que você pode usar no Note? Eu usei aqui, nesse pacote estamos com 18, tá? Praticamente 18. 19 com o prompt, tá bom? Tá aqui, Vladimir, você tá vendo? Então, vamos lá. Se eu quiser adicionar mais um aqui, tá? Eu tenho até 50. 50, né? Já consumi 19, considerando o prompt, tá? Ok, era essa a curiosidade. Ok, porque a última ele vez... Vai ter um limite, ele vai ter um limite de quantidade de linhas, que aí eu estou procurando, inclusive, porque linhas. Tinha um limite, eu estourei em quantidade de linhas. Tá. E quantidade de páginas, porque às vezes uma entrada tem 20 páginas. Tem alguma quantidade?
Preciso procurar. Eu acabei estressando muito, porque um dos primeiros testes que eu fiz muito vídeo do YouTube e mais apostila. E aí eu bati o limite. Você foi até 50, Mas, Alex? na verdade, aí a quantidade de fontes por causa dos vídeos. Porque quando você coloca um vídeo eu coloquei vídeo de 1 hora, praticamente, do YouTube. Eu acho que quando você coloca vídeo, eu acho que é muito mais puxado, né? Toda a interpretação do que tá falando, para ele fazer escrever, né? E na verdade tinha vídeo, inclusive, em inglês, né? Então ele tinha que se traduzir também. Acho que o trabalho, eu acabei estressando bastante a ferramenta. Mas aí também tem a vantagem de criar fontes. Então você pode estourar o limite, criar uma fonte da tua resposta e depois retroalimentar com o limite. Sem... Aqui, o Varalo colocou aqui. Eu busquei no próprio Google, que é o pai da criança, né? Pra gente ver. Ele já contestou, tá aí, ó. É que o Valmir mostrou. Você pode ter 100 notebooks, mas cada um pode ter 50 fontes com até 500 mil palavras cada. 500 mil palavras, tá bom. 1.000 palavras cada. É bastante coisa, conteúdo pra caramba. Limites diários de 50 consultas, 3 gerações de áudio e 3 gerações de vídeo. E o notebook, no final das contas, você acaba pagando, né? Porque, por exemplo, tem um monte de trabalho que eu fiz para testar, e fiz o trabalho, gerei o vídeo, baixei o vídeo e apaguei o notebook. Não preciso deixar mais salvo lá. O resultado eu já tenho. O mapa mental você pode fazer download, né? Então a vantagem é essa, né? Sim. Tem coisas que você pode fazer download, tem coisas que ele não deixa. Tem, Agora eu vou fazer, eu selecionei as apostilas que eu tinha excluído, selecionei, vou fazer a mesma pergunta, né? Vamos ver qual a resposta que vai ser apresentada. Pode falar, Varala, enquanto eu estou... Não, é só uma curiosidade. Depois, se você quiser, pega o chat GPT e pede para o chat GPT revisar o seu prompt. Ele pode te dar dica de como o seu prompt pode ser melhorado. Até o Google pode fazer. É uma dica de IA que até nós já postamos na nossa dica do dia, que é o próprio IA revisar o seu prompt. Então, assim, se você quiser tiver dúvida, e ele pode dar dica de como você melhora para que o algoritmo melhore. Então, às vezes, colocar outras informações ou mudar. Ele pode dar uma ajudada nisso. E aí eu já usei algumas vezes, é interessante. Ele realmente deixa interessante. Eu usei para o nosso caso realmente aqui da Sucesso e ele ajudou a melhorar o prompt. Entendi. Ele falou, não, faz um prompt assim, ele pergunta algumas coisas e ele só de ler o prompt, ele já entende o contexto que você está. Então é interessante, só para uma curiosidade, para ver que diferenças que ele traz do seu prompt, que você gerou você mesmo, Valmir, e que ele poderia ter ajudado a compor, e que de repente pode trazer outros resultados, inclusive. Isso aí. Somando essa tua observação, Varala, a minha colaboração é, vocês lembraram lá o primeiro exemplo na área de turismo, acho que eu cheguei a relatar, o primeiro prompt meu tinha 23 folhas. Aí eu pedi para ele, pega esse prompt e faz você. Ele reduziu para 7 folhas. Né? Caramba, muito interessante. Foi um ganho muito legal, muito legal. E no começo da IA, a gente escutava que prompt grande não era bom, né? Não sei se vocês chegaram a escutar essas... calma, pega leve no prompt. É isso porque mesmo, ele não conseguia ler todo o contexto. Não conseguia processar tanta coisa. Isso mesmo. É interessante. Agora você faz um livro, você escreve um livro, ele já está processando muito melhor. Bom, aquilo que eu falei para vocês que eu ia fazer, eu acabei fazendo enquanto a gente conversava, que é selecionar a base que tinha no primeiro exemplo sido excluída, né? E aí eu coloquei, a primeira resposta foi com os prompts, né? Ou melhor, usando só a fonte, certo? Usando só a fonte. E o segundo é já com ele selecionado e tem uma diferença, sim, né? Tem uma diferença, e essa diferença aqui está no tamanho aqui da resposta, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. De uma certa forma, ele buscou a mesma tabela,
tá? Mas ele tem informações diferentes. Aqui a mesma. Olha só, já é uma Pils, que é uma Lager, tal. Ele não coloca essa sensação de secura, né? Não, ele coloca mais secas. Ele coloca aqui de outra forma. Viena Lager. Ele gerou um pouco mais de informação, tá? Agora pode ter sido uma elaboração só de texto, tá? Que nem lá, seco e mais seco, né? Então, não dá para dizer, eu precisaria jogar isso aqui em algum lugar que me compare se o conteúdo, se a mensagem que foi passada é a mesma, tá? Então, a gente vê que existe uma certa diferença entre estar selecionado e não estar selecionado a base de consulta, tá? Mas é interessante. Eu gostei. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Matar alguma curiosidade? Pergunta aí, Valmir. Quando o Valmir vai fazer uma versão física da cerveja e distribuir para o grupo? Acho que ele vai dar tilt nessa resposta, vai alucinar, mas a gente vai confiar que esse dia vai chegar. É a prova prática, né? Para ver se o ponto que funcionou. Pergunta quando que ele vai dividir a cerveja com a gente. Vai. Essa cerveja está muito no IA, Valmir. Então, precisa mais para o mundo físico. Tá muito. O Amazon deu pau ontem, Valmir. Acho que você estava rodando o algoritmo da cerveja e deu pau na Amazon. Você sabe que isso eu fui fazendo ontem, uma parte dele eu fiz ontem. Então, você viu? Tá explicado. Por que a Amazon caiu? O Valmir jogando cervejaria lá na Amazon. Olha, aí, Valmir, você está causando estresse no mundo, Valmir. É bem interessante mesmo, viu? Vamos fazer uma pergunta aqui. Quais maltes são utilizados na produção da Skol? Vamos ver se ele consegue responder isso aqui, gente. Eu acho que no curso nunca mencionaram, assim... E vamos ver... As informações dos materiais não mencionam especificamente quais maltes são utilizados na produção da cerveja Skol. E não tinha mesmo material, isso é interessante. No entanto, é possível inferir composição típica de maltes adjuntos com base nas descrições de estilos de mercado em massa, né, como internacional, Pale Lager, papapá. Ele deu uma resposta inteligente e ele mensurou aqui. Eu diria para você o seguinte, ele não deveria nem mensurar, tá bom? Para mim, ele deveria, de uma certa forma aqui, ó, não tem. Pode falar, Vladimir. Dentre as entradas que você colocou aqui, das fontes, tinham alguns sites de informação que você pegou? Não. Quando eu fiz aqui, ó, a introdução, eu só coloquei arquivos, eu não coloquei nada de site, links de pesquisa, ó, nada. Não utilizei esse recurso. Tá. Ontem o Note me tirou de um aperto legal, porque eu precisava fazer um resumo de um site enorme que estava no LinkedIn. E o ChatGPT diz, não, eu não posso entrar aí, porque é, sei lá, sigiloso, não sei do que. Eu experimentei botar no notebook, pimba, e não é que ele foi e fez e me entregou um resumo das informações do site. Foi mesmo uma... No LinkedIn, Vladimir? Eu precisava dessa informação. No LinkedIn? Não, desculpa, falei LinkedIn, não, desculpa. Tentei pelo ChatGPT, ele não deu. Aí experimentei colocar o site, mesmo o URL, pôr no notebook LM, e ele me transformou em texto e ainda me fez o resumo que eu precisava. Então, foi vamos dizer, um comentário prático que eu precisei usar, me ajudou, então, acho que
quis dar essa dica aí, que eu não sei se os colegas já precisaram fazer. Isso Mas é muito funcionou interessante. legal, viu? Funcionou Muito legal. interessante. Muito interessante mesmo essa informação. Sim. Eu vou até tentar no LinkedIn, porque o ChatGPT não consegue. Eu queria que ele entrasse na minha conta. Eu, inclusive, falei, olha, eu tenho a senha, eu sou o dono dessa conta, eu te dou a senha. Ele disse que não faz acesso. Né? Se algum colega já precisou fazer alguma... No meu caso era LinkedIn, então não tinha problema porque era aberto, né? Mas se algum colega já teve essa experiência onde você tem algum site, sei lá, vou querer fazer um resumo da minha conta bancária, que obviamente você precisa de senha. Mas aí ele, em tese, entre aspas, iria ler e faria um resumo daquilo que eu quero fazer e assim por diante. Se algum colega aqui já teve essa experiência e puder relatar, eu particularmente agradeceria. Eu achei interessante o que você falou, Vladimir, porque, por exemplo, você pode pegar o site de uma empresa e pedir um resumo das atividades daquela empresa, né? Porque muitas das vezes, como nada é padronizado, você entra numa página, aí fica caminhando e se perde ali nos produtos ou nas linhas de atuação. É terrível. Então, se você faz isso com 1, 2, 3, no próximo você já está cansado e você vê que não é muito produtivo. Mas tá aí um exemplo que não era o meu caso, na verdade era uma explicação técnica que eu precisava, onde o cara fazia uma apresentação de meia hora. Para mim, resumir essa parada, né? Eu estava só de celular, estava num lugar só de celular. Depois ele me resumiu em alguns, já dividido por capítulo, resumindo. Então, ontem eu ganhei o dia, viu? Ontem eu ganhei o dia. Foi pimba, meu. Foi muito legal. Ô Vladimir, você passou só a URL para ele? Só isso? Interessante, hein? Só endereço, como é aberto, quer dizer, não tinha senha nenhuma, LinkedIn, etc. E tem algumas informações, LinkedIn, olha, desculpa, o notebook tem algumas informações que você não consegue dar download, né? O provedor da informação não permite que você dê download. Isso. Aí me deu truco. E agora? Tudo bem, eu vou escutar meia hora e vou fazer aqui na mão mesmo. E não precisou, viu? O Note LM, ele bancou, foi lá, fez, resumiu, me entregou a resposta. Entendi. Não sei se ele vai fazer isso para todos, tal, com todas essas considerações, né? Com todas essas observações. Mas, para mim, ele me salvou o dia, acreditem. Olha, eu imagino, viu? É que eu imagino que não seja Fala, Walter. um site que chama outros, né? Sites. Deve ser uma coisa mais... Não, era uma apresentação. Era uma apresentação de meia hora, mais ou menos. E, ok, ele me ajudou, porque resumiu. Então, em vez de eu ficar aí, sei lá, pelo menos uma hora, porque eu teria que escutar a apresentação inteira, ele, em 2 minutos, me fez um relatório que eu, em 5 minutos, li e me resolveu o dia. Né? Bacana. Fala aí, Walter, eu não vi você chegando. Excelente, boa noite a todos. Estava aqui aprendendo bastante com vocês e com as indagações aqui. Eu queria colaborar com um estudo que eu fiz faz um tempo, faz um mês, mais ou menos, usando o Gemini, né, que é a solução do Google ali, e aí qual é a conexão que eu queria trazer aqui? O que eu achei interessante nele é a função de Deep Search dele, fazendo uma varredura completa em fontes. Eles estão comentando de fontes aqui agora, só queria trazer um caso de uso que eu peguei. Então, eu tinha ali um valor monetário para fazer um investimento, né? Então, tem uma carteira de investimentos ali num portal lá que é o Investidor 10, não sei se vocês conhecem, você consegue montar a sua carteira, você pode deixar ela pública se você quiser ou não, mas eu extraí a informação de lá, joguei ali no Gemini, no Deep Search dele, e pedi para ele me ajudar a criar um estudo
para investimentos, pensando ali em equilibrar a carteira e tudo mais, e fazer sugestões. Então, ele criou ali um estudo bastante profundo, depois ele gera um relatório, como se fosse um artigo mesmo. E aí ele vai bem profundo em fonte de mercado, ele vai buscar o que o governo está pensando e dependendo das ações ali. E aí qual é a conexão que eu quero trazer aqui com esse tema que vocês colocaram de entregar para ele fazer um resumo. Por acaso, eu joguei também um link do YouTube lá. Ó, tenho esse vídeo aqui de um cara falando sobre algumas ações, resume aqui esse vídeo e junta nos insights. E aí ele foi capaz de fazer isso. Eu não sei se vocês já testaram dessa forma, mas ele é claro, para funcionar tem alguns pré-requisitos, né? Então, o vídeo ele tem que ter a transcrição habilitada, né? Hoje é meio que natural, acho que quando você sobe o vídeo, ele meio que já faz uma transcrição ali automática, se eu não me engano, ele cria um arquivozinho, né? Então, se ele tiver, o Gemini consegue resumir o vídeo. Então, isso já me salvou pra caramba em outras coisas, inclusive resumos de vídeo de curso, TCC e esse tipo de coisa. E a conexão aqui, eu não testei no notebook LM, se por exemplo, ele faria algo assim, acho que o Alex comentou aqui, né, que ele chumbou vídeos lá e deu certo, né, Alex, como fontes, né, ele conseguiu fazer a mesma coisa, mas seria interessante, talvez, até testar, viu, Almir? Vamos testar, eu acho que eu anotei aqui, tá gravado, eu vou testar depois, e acho bem interessante todas essas colocações, porque isso reduz muito o nosso tempo de pesquisa, como o Vladimir colocou, e agora essa possibilidade que você abriu de jogar links do YouTube, fazer um resumo, sim, puxa vida, isso, olha, imagine, né, você tem vários sites aí, ou então às vezes você é convidado a participar de algumas apresentações, onde tem muito blá, 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 né, e principalmente quando é fabricante e tudo mais, então às vezes você fica 2 horas ali na frente. Aí o que você vai aproveitar é só um pedacinho do contexto, né? Exatamente, então eu acho que aí, e outra, né, traz uma estruturação que normalmente na apresentação ela não segue muito um padrão, né, e aí pode facilitar até o entendimento do que foi transmitido. Muito bacana isso. Agora, Walter, eu tentei fazer isso aqui no Office 365, eu achei um pouco difícil, eu não avancei, né? Quer dizer, a ferramenta aqui, fazendo uma comparação, para um leigo, ela é extremamente intuitiva, e eu queria fazer, vou fazer, então, talvez essa semana aqui eu entre em contato com você para você me ajudar, porque eu quero fazer a mesma experiência, né? E a gente fazer uma comparação entre as dificuldades e as facilidades que cada uma dessas ferramentas. No ChatGPT, eu já digo para vocês que é complexo, difícil e requer um conhecimento, assim, onde você tem que estudar, e pelo resultado que eu estou tendo aqui, vendo com o KLM, eu acho que o ChatGPT, para essa estrutura que está aqui, isso aqui é muito melhor, não tenha dúvida. Tá muito mais fácil do que o outro. O outro eu perdi um tempão, tanto que esses prompts que eu fiz no primeiro cenário, não sei se você estava, mas no primeiro cenário eu coloquei mestre, cervejeiro, água, malte, lúpulo, tudo de forma individualizada, né? Que é esse aqui, ó, tudo de forma individualizada, e esta forma aqui, ela não conversa entre elas, tá? Estão totalmente isoladas, né? Totalmente isolada. E ela tem a mesma estrutura que essa apresentação é um pouquinho similar ao ChatGPT. Então, só que na hora que você faz um único, ele não tem o espaço que o KLM tem. O que eu uso é o pago, né? Então, de uma certa forma, deveria estar disponível, pelo menos uma quantidade ali de arquivos e espaço. E ele não fez consultas como foi feito aqui. E tão pouco da forma como o Alex mostrou.
de você criar aqui uma fonte, e ele, a partir dessa fonte, você gerar o conteúdo e poder apagar e colocar mais informações. Né? Cleiton? Senhores, boa noite. Ô, Valmir, nem se você quiser, você consegue fazer eles se comunicarem, os prompts ou não? Tem como fazer eles se comunicarem ou não, de alguma forma? Eu não consegui ver nada que conectasse, tá? Porque nos prompts, eu pensei que a partir dos prompts, eu dizendo assim, eu exatamente coloquei o nome, Água Cervejeiro. Consulte na sua base, né, o Água Cervejeiro, tá? E busque a informação de composição de uma cerveja no tal estilo. O que ele fez foi fazer uma pergunta. Ele não foi até, ele gerou uma pergunta, pergunte desta forma. Então, eu teria que fazer uma cópia da pergunta, né, sair aqui do malte cervejeiro, fazer a pergunta, voltar e colar aqui para ele me responder. Eu estava pensando o seguinte, no caso de Cyber, né, você pode criar um prompt para cada tipo de solução, né, para CIEM, EDR, para cada uma das soluções, e dependendo se você conseguisse comunicar entre elas, seria o legal, porque né, baseado numa situação problema, quais soluções eu posso usar dessas, né, dessas aqui, né? Talvez seria bem legal isso, automatizaria muito a equipe de pré-venda ali. É verdade, mas vou te falar que esse primeiro exercício individual me auxiliou bastante na elaboração do principal, né? Porque existem elementos em comum, pelo menos na forma como eu estruturei o documento, tá? Eu coloquei, por exemplo, né, a identidade. Então, eu criei uma identidade. Na identidade, eu criei para os 5, ok? Ele é estrategista, né, integrador do time, né? O Água, ele é químico, né? O Malte é um engenheiro de corpo e code, lúpulo é perfumista, técnico, porque, na verdade, é aroma e amargor, né? Levedura é biólogo. Então, eu dei uma certa atribuição profissional para ele. Tá? Depois, o escopo que cada um faz, no caso do mestre, planeja, Água calcula, Malte seleciona, né? Lúpulo também, tá? E aqui ele indica cepas, que é tudo mais. E algumas responsabilidades ali. Garante coerência, né? Fornece perfil mineral, define base de grãos, né? Propõe variedades, taxa, momento de edição, de cálculos de sabor, de amargor e de aroma, e levedura a cepa para uma fermentação adequada, tá certo? Então, isso aqui, essa estrutura aqui, ela não tinha, eu fiz esses dias a partir da individualização, né? Então, como eu fiz essa aqui de forma individual, eu peguei, mas eu usei o mesmo padrão, tá? Para montar todas as 5, e depois eu só agrupei, e ficou um documento até mais palatável, tá? Mais fácil de você entender e de corrigir. Né? Talvez nessa sua colocação seja o caso de fazer individualmente cada um deles e depois pedir como o Varalo sugeriu, né? Utilizar o próprio ChatGPT ou outra inteligência artificial para elaborar um documento mais palatável na leitura ou até para o entendimento. Né? Só para agregar, Ivan, já busquei aqui no Pai da Criança e ele já respondeu que os notebooks são independentes, então você não pode relacionar um notebook com o outro. Obrigado. São conteúdos... Fiz a mesma coisa. Lá, o Alex já estava... Eu fui no Gemini, tá? Só que tem uma informação, eu não sei. Eu fui no Google, abri o Google aqui, como agora o eu fui no Gemini. O Gemini, ele me deu essa mesma resposta. Direto. Mas ele me deu ainda uma continuação. Ele falou, olha, o notebook pago, os usuários podem compartilhar, na versão LM Pro, eles podem compartilhar os notebooks. E aí você consegue ter um ecossistema de notebooks. Mas eu não entendi ainda com a resposta dele, se mesmo você tendo um ecossistema de notebooks, você ainda consegue compartilhar entre os notebooks. Você consegue compartilhar entre as pessoas, mas não entre notebooks.
Se compartilhar, às vezes não está claro para o Google o que você quer saber. Podem criar notebooks compartilhados para equipes, o que facilita a colaboração ao mesmo conjunto, mas não é esse o sentido que a gente quer de compartilhamento, né? Eu testei aqui, eu tenho a versão Pro, né? Porque eu tenho o Gemini Pro. Acabei de fazer um teste, e aí a opção de share que aparece aqui, de fato, é no contexto de compartilhar com uma outra pessoa aquele notebook. Então, por exemplo, você vai lá, como se fosse no Office 365 ou no Google Drive mesmo, você coloca, você é o proprietário, você convida uma outra pessoa, e aí você dá acesso para ela, ou restrito, né, ou qualquer um com um link, e aí você dá os níveis de permissão full, para ele gerenciar tudo, ou só o chat. Então, ele não teria acesso aos sources, né, as fontes, as outras coisas, mas teria só o chat para poder fazer as perguntas. Isso você consegue fazer aqui, de fato você consegue compartilhar nesse contexto. Agora, eu estou criando mais um notebook para ver se eu consigo fazer com que eles falem, que eu acho que é o objetivo, né, que foi colocado aqui. Mas, de fato, por enquanto, eu não achei essa opção. Eu acho que é muito material, né? Quando você fala de ciência, tem inúmeros fabricantes. Você fala de EDR, tem mais uma porrada de fabricante. E aí você tem que pegar o contexto do cliente e jogar qual a solução que mais, né, se adequa àquele ambiente do cliente, né? E é isso, um arquiteto de soluções hoje, ele demora horas para fazer isso, né? Ele tem que analisar todo o ambiente do cliente, todas as soluções, qual que tem mais aderência, mais correlação, conectividade, tá? Pô, eu acredito que se automatizar isso seria um grande semanas, né, de trabalho aí, dependendo do projeto. Você fala como se fosse fazer um assessment na rede do cliente, ou Cleiton? Na verdade, quando a gente vai fazer aqui na empresa, quando a gente vai pegar um projeto de cyber, a gente faz uma entrevista com o cliente, cara de cyber lá, tem uma planilha que ele preenche, vários dados da informação da rede dele, e aí ele fala as dores. E aí a gente vai atrás de uma solução que atenda aquelas dores, né? Que cubra aquelas necessidades dele. Só que aí pode ser um conjunto de soluções, de ferramentas, né? E até o cara montar esse quebra-cabeça, bicho, porque o cara já tem solução dentro da casa dele, às vezes, ele tem uma parte das soluções, tem que otimizar a ferramenta que ele tem, ou tirar uma que está duplicando com, né, similar ali. Isso sobrepõe às vezes, né, Cleiton? Isso é um custo absurdo para as companhias, né? Tem empresa que tem 40, 50 soluções de cyber e elas estão pagando, jogando dinheiro pela janela, porque com ajuste uma cobre uma parte, a outra cobre outra parte, aí você está pagando uma ferramenta que não tem necessidade, né? Então a gente faz muito isso para otimizar custo. E aí você consegue vender outro projeto, né? Você otimiza o custo do cara, o cara economiza 100 moedas e você pega 50 para você, vendendo outro projeto. Esse é o meu mundo diário. Entendi. Então, a questão é que isso é semanas de trabalho, né? E o cara não te paga por essas semanas de trabalho. Ele te paga pela solução, pelo projeto, só depois se você fechar. E aí o tempo gasto é investimento que você tem que fazer, né? O especialista, cara, né? Porque esses caras é multidisciplinar. Você pega um cara de network, pega um cara de banco de dados, um cara... E aí sai cara a brincadeira, né? É o hora homem de cada um, né? Depois você não tem um baseline para cobrar. É pesado. Se a gente conseguisse criar vários, né, prompts e cruzar eles, porque cada um vai ter uma característica, né? Então, baseado num especialista em tal coisa, com esse conhecimento, né? E aí fala o problema e ele sai catando essas informações. Que é o que acontece na vida real, né? O problema é que isso aí é uma utopia, talvez. Ainda é uma utopia ainda, né? Mas seria legal. Eu não sei, eu acho que nós estamos nesse caminho. Inclusive, o próprio cliente pode fazer o assessment dele, fazer todo esse trabalho e já resolver uma série de problemas antes mesmo de consultar você. E daqui a pouco ele vai levar o nível da régua e você vai acabar igualando o mercado, ou seja, a vantagem que é a sua passa a ser dele também, e aí quando os dois têm a mesma vantagem, você equaliza o mercado. Hoje ainda dá para você ter esse ganho, mas eu acho que esse ganho também ele é por pouco tempo. Né? A gente fez um caso aqui com um cliente, que a gente fez uma análise de maturidade do ambiente dele, um ambiente grande, baseado em SysControl, não sei se vocês conhecem, né? É um framework ali, tem 18 controles, é um negócio bem complexo de fazer ali. O documento ficou, cara, assim, mais de 50 páginas do relatório de análise de maturidade.
E aí depois eu falei, pô, vou pegar isso aqui e vou jogar em umas IA para ver o que os quer. Descaracterizei, tirei nome de cliente, tirei algumas coisas que eu vi que para descaracterizar e joguei. Vários erros ele trouxe, assim, tem que tomar cuidado, né? Conceituais, assim, né? Então, quando é muito complexo, é muitas disciplinas juntas, vamos dizer assim, né? Eles se perdem ali. Acho que tanto o Gemini como o ChatGPT, eu joguei nos dois, na verdade, eles se perderam ali em alguns conceitos e trouxe coisas absurdas, assim, né? Então, tomar cuidado com isso. Né, quando o documento é muito grande, muito complexo, com muitas frentes abertas, né? Então você fala a parte de RC, você cuida da parte de infraestrutura, a parte de segurança, né? Aí você tem GDPR com LGPD juntos, depende da empresa multinacional. Ele começa a se perder na quantidade de informações que ele precisa analisar. Então, aí, Valmir, pode ser que aconteça, mas demanda muita maturidade para o cara conseguir pegar esses erros depois. Né? Se ele não tiver uma expertise ali dentro, ele vai levar aquilo como real e pode dar ruim, né? Entendi. Aí falta um pouco da experiência do O que aconteceu na Austrália, né? Vocês viram o que aconteceu na Austrália? Não. Na Austrália, a McKinsey teve que devolver $400 mil para o governo australiano porque os consultores usaram uma ferramenta de IA que alucinou. E os caras entregaram um relatório com várias alucinações, ninguém leu. O famoso ninguém leu, mandou para os caras, saiu. Tá? Se não for no post do nosso conteúdo, vai sair em breve. Tiver que devolver a grana e passar vergonha. Advogado, notícia de 2 de julho. Advogado recebe multa por mau uso de IA porque ele colocou uma jurisprudência que não existe. E o juiz foi atrás da jurisprudência e multou o advogado. Aonde você achou essa jurisprudência? Comum, né? Ele falou, foi o ChatGPT que me contou. São falhas aí profissionais, inclusive, né? Mas aí são das pessoas que acabam acreditando demais. Acreditando na IA. E não tem essa experiência que nós estamos tendo aqui, né? De você poder, que nem hoje, a gente viu, pelo menos eu quis demonstrar o quanto foi fácil, que foi, até então eu não tinha utilizado, mesmo o Vladimir tendo apresentado isso logo no comecinho, né? Mas enquanto ele fazia esse desenvolvimento, já tinha passado pelo KLM, eu estava iniciando o meu estudo no ChatGPT, né? E não tinha utilizado o KLM desta maneira, né? Me senti provocado aí pela apresentação do Alex e fiz esse comparativo e já posso trazer uma opinião que eu acho que eu consegui transmitir nessa apresentação de uma certa facilidade ali do produto, né? Ainda quero avançar aqui com o Walter, né? Ali no Office 365, já encontrei no primeiro momento uma certa dificuldade, ou seja, não é tão intuitivo assim, mas talvez não ser tão intuitivo leve a um resultado um pouco mais blindado, né? Mas aí são características de ferramentas que a gente só vai conseguir ter certeza nesse comparativo quando experimentando, né? Então... Eu usei para pentest também, tá? Aqui, fazendo um teste de pentest, com um relatório que a gente pediu, que a gente fez aqui no ambiente também. E aí ele saiu super bem. Porque... Poderia apresentar? Eu ia te perguntar exatamente, porque é a minha área, né? Então, isso aí, cara, assim, os caras estão usando bastante aqui, a equipe está usando, porque assim, legal. Até para explorar a vulnerabilidade, ele traz, porque a partir do momento que você traz o chassi do equipamento, né, a OS dele, então a versão tudo bonitinho. Ele já vai buscar o CVE, né? E traz todos os CVEs, né, expostos daquele equipamento, e como explorar, né? Você tem que saber perguntar, os caras têm um jeitinho de perguntar lá, né? Tem umas travas que ele consegue fazer lá. Passar dos guardrails. Isso. E traz, assim, eles conseguiram explorar coisas assim, que eles demorariam, sei lá, 2, 3 dias, eles conseguiram explorar em horas, assim, sabe? E coisa feia, gente. Coisa assim que a gente fala, porra. Aí fala assim, ó, eu tenho essas vulnerabilidades. Com essas vulnerabilidades eu consigo chegar aonde? Né? Qual o mapa de ataque? Ele monta um mapa de ataque. Os caras assim, com essa vulnerabilidade você alcança isso. Com isso, já que você tem aquela outra, você explora aquilo. E com aquela outra que você já tem com essas duas, você surge uma terceira que você consegue explorar outro ambiente. Então, assim, ele consegue te montar um mapa mental de ataque, assim, né?
Você imagina com uma coisa desbloqueada, sem guardrails aí, que é o que os caras usam hoje na Black. Na prática, eles estão usando IA, que eles não estão usando o ChatGPT, né? Então, eu comecei a fazer isso, tá? Mas assim, eu tá engatinhando. Eu tô vendo CVE, eu tô vendo Mitre-Ataque, eu tô olhando, consultando algumas coisas, ainda não tá legal. Mas, poxa, se tivesse como mostrar pra gente aqui, mais uma ideia, seria legal pra caramba. O meu tá bem, ver lá, tá como é que os caras de rede lá que tá usando. Eu posso pegar lá, tentar pegar alguma coisa, porque aí é desenvolvimento interno, mas é interno, não, mas mais a ideia, né? Porque eu tô usando isso, eu tô usando o CVE, o que eu faço? Eu passo o número do... Porque a gente tem um trabalho de homologação também de software, né? E aí, eu quero usar o Light Fish Shot para tirar print de tela. Aí eu jogo o Light Fish Shot, coloco a versão e eu dou todo o risco associado àquele produto e gero um relatório de risco para aquele usuário que me pediu aquele produto. Eu falo, o relatório é esse, você vai comprar o risco, tem essas vulnerabilidades, tem isso daqui e tal. E aí tem um aceite de risco para algumas ferramentas que o usuário está pedindo. Mas aí eu estou indo no básico, eu estou indo no CVE, Mitre-Ataque e paro por aí, tá? Eu não faço a exploração, por exemplo, daquela ferramenta, né? Então, assim, gente, tá bem interessante. Bacana, isso pra gente estudar, você imagina o cara que tá explorando isso, de verdade. O cara que tá na maldade. Entendeu? Mas seria bem interessante, Cleiton, dentro desse contexto, sem abrir as informações, você trazer essa realidade para a gente, porque a gente vendo o universo aqui da cerveja, ela pode trazer essa abertura, né, porque ela é muito cheia de detalhes, né, mas às vezes trazer um caso, assim, de segurança, efetivamente, pode contribuir um pouco mais com o grupo aqui também, tá? Vê se existe essa possibilidade, tá, Cleiton? Vê sim. E aí nos avise. Meus amigos, passamos 10 minutos do nosso horário de final de sessão. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, tenham todos uma excelente semana. Até a próxima terça. Um forte abraço. Boa noite, pessoal. Muita saúde. Até mais. Meus amigos, até Boa mais. semana. Até mais, tchau. Tchau. Boa noite, boa semana para vocês. Gente. Valeu. Valeu. Valeu, tchau. Boa semana.